Mateus capítulo 7, verso 24. Essa palavra eu estava pensando nela, irmãos. E essa noite eu tive um sonho. E aí eu entendi que era essa mesma palavra que eu deveria falar. E eu quero aconselhar você a prestar muita atenção nessa palavra, porque é a palavra de Deus. Só isso já bastaria, né? É a palavra do Senhor para a tua vida. E eu tenho certeza que essa palavra vai fazer diferença na sua vida. Amém? Eu já disse aqui há alguns dias, eu quero falar novamente. Um grande pregador, está na internet se você quiser ver. Ele está diante de uma igreja para pregar. Ele começa a chorar compulsivamente. E a igreja pergunta: por que você está chorando tanto assim? Ele disse: porque eu me consagrei, eu busquei uma palavra de Deus, e eu vou ministrar essa palavra para a igreja, mas a maior parte da igreja não vai dar ouvidos a essa palavra. Por isso eu estou chorando, porque essa palavra é muito preciosa. Muitos que estarão me ouvindo, segundo ele, não vão cumprir com essa palavra. E ele enxuga as lágrimas e diz: mas graças a Deus, que é um povo aqui, que vai ouvir essa palavra e vai colocá-la em prática. Amém. Mateus capítulo 7, verso 24 diz assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Senhor, nós queremos agora ouvir a ministração da tua palavra, Deus. E eu entendo no meu coração, Senhor, que são dias que nós necessitamos como nunca da tua palavra. Alguns de nós aqui podem estar preocupados com alguma coisa, Senhor. Talvez hajam pessoas aqui que estejam ansiosos, preocupados com algumas coisas que precisam resolver e fazer no dia de hoje. Mas eu te peço, Senhor, ajuda-nos a termos uma mente cativa nessa hora. Ajuda-nos a estarmos aqui, corpo, alma, espírito, mente, e a ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Em que ou em quem está firmada a tua fé? Vou repetir. Em quem ou em que está firmada a tua fé? Queridos, nesses dias, as nossas casas foram bombardeadas com algumas informações, não é verdade? A nossa televisão mencionou notícias e fatos que particularmente me entristeceram muito. Particularmente doeu demais. Não assisti, mas ouvi e vi a repercussão no meu trabalho, as pessoas falando, as pessoas perguntando. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, não é verdade? E eu quero fazer aqui uma observação muito importante, antes de começarmos a palavra. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Amém? Eu não quero com essa palavra julgar ninguém, pois a Bíblia diz: não julgue para que não sejais julgados. O que eu quero é trazer uma palavra preventiva para o teu coração. Isso eu quero, essa é a direção que Deus me deu.
Não sou louco nem tolo de julgar ninguém, irmãos. Jamais faria isso. Amém? Mas isso tem mexido com as pessoas. Isso tem ferido a fé de muita gente. Domingo à noite tivemos essa reportagem e soube por outra pessoa que na quinta-feira à noite tivemos uma segunda reportagem de uma outra pessoa. E muitos estão sem sentido, sem o norte, estão perdidos acerca de tudo aquilo que estão assistindo e vendo. Alguém aqui assistiu? Como é que ficou o teu coração diante disso? Não responda. Como é que ficou a tua fé diante disso? Em que está firmada a tua fé? Jesus aqui está pregando o sermão da montanha. E no meio deste sermão da montanha, ou entre o sermão, ele fala de um alicerce. Alicerce fala de estrutura, de fundamento. Jesus se preocupou, queridos, em falar sobre a estrutura, sobre o fundamento, e aqui eu quero trazer para nós sobre a sua fé cristã. Eu, quando me converti em 2003, infelizmente, muita gente que eu via, eu já não vejo mais, porque ficou para trás. Porque voltou para o mundo, porque uma série de coisas aconteceram. Se a tua fé não estiver em Jesus, você corre o risco de parar no meio do caminho. Se a tua fé estiver firmada em mim, em algum homem, você corre o risco de ficar no meio do caminho, querido. Eu me lembro quando o irmão foi fazer a estrutura lá da minha casa, eu olhei para aquele buraco assim, irmãos, era muito fundo. Tinha uma sapata, né, ali? E tinha uma broca, que aquilo desaparecia lá embaixo. Eu joguei água ali, parecia um abismo. Eu falei, irmão, por que tudo isso? Ele falou, porque tem que ficar firme. Porque tem que ter uma estrutura boa. Então nós vamos encher isso aí de ferro, de concreto, e vai ter firmeza na casa. E é verdade. É verdade. A sua fé, querido, também é assim. Tem que ter firmeza, tem que ter estrutura. E como é que eu tenho isso? Conhecendo Jesus. Olha só o que o Senhor diz aqui na palavra: aquele que escuta e vai embora para casa. É isso? Aquele que escuta e diz amém. É isso? Aquele que escuta e que pratica essas minhas palavras. Irmão, se você conhece a palavra de Deus, você sabe que daqui para frente as coisas vão piorar. Daqui para frente, nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Não se engane achando que vai melhorar, porque não vai. Os escândalos vão acontecer sim. Amém? Se você não fundamentar a sua fé no Senhor Jesus, você vai ter problema. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3 que os últimos dias seriam dias muito difíceis. Os homens amariam a si mesmos, estariam preocupados com o seu ego. E você precisa fundamentar a sua fé em Jesus. Em Jesus. A sua casa espiritual precisa estar fundamentada em Jesus. Irmão, por que você fica repetindo isso? Porque é necessário. Ou então, se você não fizer uma estrutura boa na sua casa, virão rachaduras. A fé de muita gente está rachada, porque não foi bem fundamentada. A fé de muitos foi assim, ferida, constrangida, porque não estava edificada sobre a rocha, estava edificada sobre a fé de alguém, estava edificada sobre a vida de alguém. Irmão, não se engane, por melhor que seja a pessoa, por mais fervorosa que seja um servo de Deus, ele não é digno de nós firmarmos a nossa fé nele. Eu tenho muita fé no apóstolo Paulo. Não!
tenho muita fé no apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Não! A sua fé tem que estar na pessoa do Senhor Jesus. Por isso eu disse, amado, preste atenção nessa palavra. Jesus está dizendo para nós: aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Para mim, porque eu preciso ouvir, a maior parte da igreja só escuta e não pratica. A maior parte do meu povo hoje, eu não estou falando do nosso ministério, estou falando de igreja de Jesus, só escuta. Quando escuta, quando dá ouvidos à palavra de Deus. Irmão, o que foi pregado no culto ontem? Não lembro, irmão. Olha, não estou lembrado. Qual foi a palavra lá na quinta-feira? Eu não lembro. E por isso, tantos problemas nós enfrentamos, irmãos. Por isso é que nós padecemos tantas dificuldades, porque se nós ouvirmos tudo aquilo que sai desse púlpito, irmãos, é a palavra de Deus. Se você quer fundamentar a tua fé, ouça a palavra de Deus, mas pratica. O que é praticar? Hoje, faça uma análise. Como é que está a sua vida cristã? Onde é que está a tua confiança? Onde que você depositou a tua confiança, meu amado? Foi no Senhor? Que bom, então você pode ficar tranquilo. E ele diz aqui que desceram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quero dar os parabéns para você que está aqui hoje, porque a notícia de domingo, de quinta-feira não te abalou. Amém? Eu sei do que eu estou falando. Tem muita gente abalada, escondida dentro de um quarto, porque ouviram aquelas notícias. O fato de você hoje levantar da sua cama e vir para cá é um sinal que a sua vida está fundamentada em Jesus, não nos homens. Os homens podem te frustrar, irmão. E eu creio que às vezes Deus até permite, para você entender que não é o homem, é Deus. É o Senhor Jesus. A chuva, os rios e os ventos que a palavra diz, são essas adversidades. Quanta zombaria lá no trabalho, quanta zombaria nos vizinhos. Você viu? Você também faz isso? Olha aí o que está acontecendo. Não, isso não me abala. Eu me entristeço, mas isso não me abala. Hoje de manhã, irmãos, aconteceu um mistério tão grande. Eu fui subir a escada lá de casa, dei uma dedada assim no degrau. Só eu e Deus sabemos como é que está essa regiãozinha aqui. Está doendo aqui, eu sinto todo o corpo. O corpo todo está sentindo. Não é isso? Deus usa as coisas simples para ensinar outras, né? Quando falam mal daquele servo de Deus, daquele outro, dói em mim também, porque ele faz parte do mesmo corpo que eu, independente de estar certo ou de estar errado. Concordam comigo? A palavra diz que nós somos um corpo, não somos vários ministérios. Se eu abrir minha boca para falar mal disso que eu estou ouvindo, eu estou errado. Estou falando mal de mim, porque eu pertenço ao mesmo corpo que ele. Se tiver errado, é Deus quem vai julgar, é com Deus que vai se entender, não somos nós, irmãos. Tem crente que entra na rodinha para falar, isso aí está errado mesmo, é ladrão, é isso, é aquilo. Não faça isso, querido. Eu estou assim, nesses dias, essa semana, todos os dias orando, falando, Senhor, visita essas pessoas, porque isso está muito triste, isso está machucando. Não é verdade, amados? Nós não podemos julgar, não. Ore, diga, Senhor, traz a luz, revela, Senhor, porque tem um emaranhado de situações que envolvem tudo isso, irmãos. Nós não podemos julgar e temos que entender que somos um corpo. E agora eu te pergunto,
Se tudo isso for calúnia, armação, amém, queridos? Não estamos julgando ninguém. Como é que vai ficar aqueles que condenaram? Não temos direito de condenar ninguém. Eu estou aqui para falar da tua fé em Jesus. Porque se você conhecer Jesus, conhecer a essência do Senhor, algumas coisinhas vão soar no teu ouvido, você vai falar, estou fora disso aí. Não. Aqui atrás de mim tem um irmão. E digamos que ele me chamasse pelo meu nome, como se ele fosse o meu pai. Meu pai já faleceu, na verdade era meu padrasto, que eu tenho como paizão. Mas digamos que ele me chamasse Tony. Eu ia dizer, peraí, essa não é a voz do meu pai. Não é. Não é a voz do meu pai. Eu conheço a voz dele, gente. Está entendendo, irmão? Eis que eu sou teu pai. Peraí. Essa não é a voz do meu pai. Quando você conhece o seu pai, quando você conhece Jesus, você consegue distinguir a voz que não é dele. Quando você sabe quem é a pessoa de Jesus, como é que eu conheço ele, irmão? Palavra de Deus. Você consegue distinguir quando aquilo não vem de Deus. Certa vez alguém me disse, olha, Deus me deu uma direção, e ele contou a direção. Eu falei, irmão, isso aí não testificou para mim não. Não, irmão, é? Eu falei, não, a palavra de Deus não diz isso. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, é contra Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu ia falar isso depois, mas eu quero falar uma coisa para você. O nosso povo brasileiro, nós temos uma facilidade muito grande de nos apegar às coisas. Nós viemos dessa cultura. E as pessoas estão trazendo a fé das pessoas para as coisas, não para Jesus. É não sei o que cura, é não sei o que sara, é não sei o que traz a bênção. É a pessoa de Jesus que cura, que sara e que traz a bênção. Não tem outro. A palavra do Senhor diz que não há outro Deus nem no céu e nem na terra. Tire a sua fé dos ídolos. A idolatria não era só no tempo antigo, irmão, pode ser hoje. Não adianta você não conhecer Jesus e achar que um objeto vai trazer cura para a tua vida, amado. Quem traz cura é Jesus. Por que é que os lenços de Paulo curavam?